motivos pelo qual eu creio que a igreja não passa pela grande tribulação. Inclusive, muitos pós-tribulacionistas usam uma desculpa dizendo que a escola de interpretação com respeito aos fins dos tempos, os pré-tribulacionistas, é uma escola recente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todo o estudo escatológico ele é progressivo. Bom, uma informação importante que eu gostaria de dar para vocês aqui é que no ano 313 depois de Cristo, Constantino, ele deu liberdade à igreja, até então era perseguida, mas a partir desse momento recebe uma liberdade para proclamar o evangelho. E logo após Teodósio, ele declara que a igreja cristã é a igreja do Império Romano, ou seja, a igreja católica. E do ano 300 até o ano 1500, foi a igreja católica que dominou o mundo através do cristianismo. E aqui nós não vamos encontrar muito material falando com respeito aos fins dos tempos. Porém, no ano de 1517, Martinho Lutero, ele deu início ao protestantismo na Alemanha, quando ele foi lá na igreja e pregou as suas 95 teses. Gerard Way, na sua obra História da Igreja, um livro muito interessante, muito relevante, ele escreveu algo interessante. Nem Lutero, nem Calvino deram tempo ou atenção para o estudo da escatologia. Alguns pós-tribulacionistas, que provavelmente são desinformados, eles vêm para cá dizer que o pré-tribulacionismo é uma escola de interpretação recente. Isso é não conhecer a história da igreja. E eu quero acreditar que isso é desinformação e não maldade. E uma informação aqui muito importante que eu gostaria de frisar muito bem é que todas as escolas de interpretação com respeito aos fins dos tempos, elas não têm mais de 500 anos, pois os próprios reformadores estrondosos não quiseram dedicar tempo ao estudo com respeito aos fins dos tempos, porque eles tinham outras coisas que para eles eram mais importantes e mais relevantes e que precisavam ser tratadas naquele momento. E Jesus ensinou o pré-tribulacionismo para a igreja, e Jesus ensinou o pós-tribulacionismo para os judeus, gentios e para todos aqueles que negarem o evangelho, receber Jesus como seu único e exclusivo Salvador e assim se tornar um filho, uma filha de Deus. Nós temos alguns livros, algumas obras do século III que falam que eles já acreditavam no pré-tribulacionismo. Nós temos também algumas obras do século IV que falam que eles também acreditavam no pré-tribulacionismo. Falar que não existe nada com respeito ao pré-tribulacionismo na história da igreja é, no mínimo, uma ignorância literária. Morgan Edwards, no século XVII, foi ele que organizou um pouco melhor a visão pré-tribulacionista. Gil Nelson Darby, no século XIX, foi ele quem sistematizou um pouco mais a visão e a escola pré-tribulacionista. E existe uma história de mau gosto contada, inclusive, pelos pós-tribulacionistas, de uma menina de 15 anos chamada Margaret MacDonald, onde ela disse que supostamente teve uma visão e somente os crentes espirituais seriam arrebatados, ou seja, somente aqueles que vissem um sinal secreto no céu. E no final da grande tribulação é que seria arrebatada. Bom, primeiramente para os desinformados eu quero dizer que ela era pós-tribulacionista. E no ano de 1800 eles acharam que ela era pré-tribulacionista. E os pós-tribulacionistas, pelo fato de Margaret ser contemporânea de John Nelson Darby, eles então associaram as duas visões. E nós sabemos que também existe muito material que fala sobre esse assunto, porém ele está em inglês. Na verdade é que os pós-tribulacionistas não fazem o dever de casa. O próprio teólogo John Nelson Darby, ele vai declarar algo muito interessante. Ele diz que ele achava que ela estava sendo usada por um espírito de engano. Ele também diz que, do ponto de vista dele, as profecias dela eram diabólicas. Ou seja, os pós-tribulacionistas muitas vezes eles mudam até a própria história para defender a sua visão. Na verdade, nem ela acreditava nessa visão porque ela era uma pós-tribulacionista. E por esse motivo nós temos base bíblica, nós temos base histórica para defender a visão pré-tribulacionista. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para escrever aqui embaixo se você já tinha ouvido esse comentário de algum pós-tribulacionista querendo defender a sua visão, dizendo que a visão pré-tribulacionista é uma visão recente e que não é digna de nenhuma consideração. Coloque aqui embaixo nos comentários, eu quero ter o prazer de ler, e você já está recebendo aqui conteúdo suficiente para ter convicção da visão pré-tribulacionista, que é a visão bíblica, a visão histórica e uma visão que sempre foi defendida e uma visão que até hoje ela está de acordo com a palavra do Senhor. Bom, segundo motivo pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, segundo a palavra do Senhor, existem 3 povos específicos e proféticos: judeus, gentios
e igreja. Nós vamos encontrar na palavra de Deus 3 povos específicos. Onde fala sobre esse assunto, pastor Joel? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Aqui nós encontraremos os 3 povos distintos: judeus, gentios e a igreja de Deus. Nós sabemos que o arrebatamento está reservado para a igreja e a tribulação está reservado para judeus, gentios e todos aqueles que negaram a Cristo. A igreja recebeu a Jesus. Israel e os gentios rejeitaram a Jesus. Existe um plano de Deus para gentios e para Israel, e existe um outro plano de Deus para a igreja de Deus. Bom, o terceiro motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar algumas subdivisões. Eu quero convidar você para analisar juntamente comigo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos encontrar a igreja muitas vezes sendo citada. Do capítulo 5 até o capítulo 18, nós vamos ver que a igreja simplesmente desaparece. A igreja não é mais citada. Agora, do capítulo 19 até o capítulo 21, a igreja muitas das vezes ela vai aparecer novamente dentro da palavra do Senhor. Do capítulo 6 até o capítulo 18, nós não vamos ver nenhuma referência com respeito à igreja, mas somente aos moradores da terra, aos santos, mas a igreja ela desaparece de contexto. Então nós entendemos que é o período da grande tribulação e a igreja ela não estará aqui. E do capítulo 19, então repetindo até o capítulo 21, muitas das vezes nós vamos ver a igreja agora coroada, glorificada, premiada, abençoada e juntamente com Cristo. Vamos lá então, quarto motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus falou, ele disse assim: olha, vigie e ore para que vocês escapem de tudo que está por vir. No livro de Lucas capítulo 21, versículo 36, está escrito: portanto vigiem e orem, sempre porque vocês podem escapar de tudo o que está para acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Deus não nos escolheu para sofrermos a sua ira. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, resumindo, Jesus falou o seguinte: vigie e ore, para que vocês possam escapar de tudo que está por vir, da grande tribulação que está reservada para os fins dos tempos. Naturalmente que aqueles que morrem hoje, eles já estão indo morar juntamente com o Senhor. Mas aqueles que estiverem vivendo nesse período profético, eles vão ter que sofrer a ira de Deus, caso eles não orem e eles não vigiem. Mas se eles orarem, se eles vigiarem, se eles viverem em obediência à palavra do Senhor, eles serão arrebatados e serão livres da ira de Deus. O quinto motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação: muitos pós-tribulacionistas dizem que a igreja sempre passou por lutas e provações, e até mesmo ela foi perseguida. Bom, isso de fato é assim. A igreja sofreu, foi perseguida, passou por lutas, provações, isso nós não temos dúvida. Porém, todas as vezes que Deus derramou a sua ira, Deus livrou o seu povo. Deus faz sempre separação entre justos e injustos, entre santos e profanos, entre o certo e o errado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia vai dizer que primeiramente Deus tira Noé e a sua família e depois derrama a sua ira. Deus primeiramente tira Ló e a sua família e depois derrama a sua ira. E é muito interessante que está escrito no livro de 2 Pedro capítulo 2 e versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre castigo para o dia do juízo. Nós entendemos que a grande tribulação é um período de castigo e de juízo de Deus. Sexto motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós podemos perceber que a igreja não foi destinada à ira e nem o castigo divino que está por vir. O texto nos diz claramente que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Também gostaria de estar lendo um outro texto juntamente com vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: elas contam como também vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo ou da ira divina que está por vir. Então, repetido aqui, nós podemos ver que existe um castigo, uma ira que está por vir.
mas todos aqueles que estão em Jesus, esse castigo que viria sobre nós, hoje já não vem mais sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. O texto é enfático em dizer que este Jesus que nos livra da ira que há por vir, ou que está por vir. Naturalmente, aqui nós podemos entender e interpretar, à luz da palavra de Deus, que existe uma ira, um castigo que está por vir a toda a humanidade, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus nos livra da ira que está por vir. A grande tribulação nós entendemos que é um período de castigo e de ira que está por vir. E se a igreja estivesse aqui, nós sofreríamos o castigo desta ira que está por vir. Porém, a própria Bíblia vai dizer que a igreja não está destinada à ira, pois este Jesus que nos livra do castigo ou da ira que está por vir. Portanto, nós entendemos que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação. Porém, muitos defendem a ideia de que a igreja sempre passou por lutas e perseguições. Sim, é bem verdade, as lutas, perseguições, inclusive, nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Porém, nunca confunda tribulações com ira divina. Ou seja, houve sempre tribulações como perseguições ou provações, mas nunca como juízo e como castigo divino. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver 7 selos de juízo, de ira de Deus, 7 trombetas de juízo de Deus, e 7 taças da ira de Deus. E por esta razão, então, nós defendemos que a igreja não pode estar aqui neste período onde a ira de Deus será derramada sobre as nações. Como está escrito na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, pois este Jesus que nos livra da ira que está por vir. Sétimo motivo, ou sétima razão pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus Cristo levou sobre ele a punição que viria sobre nós. Romanos capítulo 1, versículo 8 está escrito, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 está escrito, mas justificados pela fé, temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Ou seja, eu e você que estamos em Cristo, hoje nós estamos em paz com Deus. A ira que viria sobre nós caiu sobre Jesus. E o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 5. Ou seja, viria um castigo sobre nós, a igreja, sobre todos os povos da terra, mas aqueles que estão em Cristo, hoje o castigo foi levado sobre e por e em Jesus. E hoje nós que estamos em Cristo não receberemos mais esse castigo. A grande tribulação, à luz da palavra de Deus, está reservada para aqueles que não estão em Cristo. E aqueles que estão em Jesus hoje não estão mais debaixo dessa ira. Jesus já sofreu em nosso lugar. Jesus já levou a punição em nosso lugar. E se a igreja deve passar pela grande tribulação como uma espécie de castigo ou de purificação, isso significa que a obra de Cristo na cruz ela não foi completa, não foi perfeita, e ele não realizou o trabalho completo. Porém, a Bíblia é enfática em dizer que Jesus levou sobre si o castigo, levou sobre si as dores, as enfermidades, toda a condenação que viria sobre nós. Jesus levou sobre ele. Ou seja, se nós precisamos passar pela grande tribulação, significa que a obra de Cristo na cruz ela não foi perfeita, ela não foi completa para nos resgatar do castigo da ira que estava por vir. Mas a Bíblia vai dizer que o sacrifício de Jesus ele foi santo, foi agradável, foi perfeito e Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Jesus levou sobre si todo o castigo, toda a ira, toda a condenação, toda a punição foi levada sobre Jesus. Hoje eu e você que estamos em Cristo, nós estamos em paz com Deus, somos novas criaturas, não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. E hoje não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oitavo motivo, razão pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. O anticristo não se manifestará enquanto aquele que o impede seja primeiramente tirado. Pastor João, mas quem é que está detendo o anticristo? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então se manifestará e será revelado iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilirá pelo esplendor da sua vinda. O próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, quem é que está detendo as portas do inferno hoje? Jesus falou, a igreja. Quem é que expulsa demônios e faz milagres hoje? A igreja. Quem é que impede hoje a manifestação do anticristo? Nós entendemos que é a igreja no poder do Espírito Santo. E importa que primeiramente do meio seja tirado quem?
Nós entendemos que é a igreja. Sabemos que quem impede a manifestação do anticristo não é o diabo, porque o diabo está a favor, né? Está torcendo para a manifestação do anticristo. Quem impede hoje a manifestação do anticristo é a igreja, no poder do Espírito Santo. Então entendemos que quando a igreja for tirada, é nesse momento que o anticristo se manifestará. Pastor, mas quando é que a igreja então será tirada? No arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja é que o anticristo se manifestará. E um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e também a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o reino de Deus crescer na terra.